Olá, me chamo João Davi e o presente trabalho tratará sobre um relatório processual jurisprudencial com natureza de estelionato e fraudes. Vamos aos fatos. O primeiro fato é que no dia 11 de janeiro de 2013, o suposto advogado obteve para si vantagem ilícita em prejuízo de sua vítima, induzindo ao erro mediante meio fraudulento. O que aconteceu? O suposto cliente dele havia solicitado que esse suposto advogado ingressasse com ação de reajuste da aposentadoria e recuperação dos atrasados. Em face desses pedidos, a vítima entregou ao denunciado um valor, mas o denunciado não ingressou com nenhum pedido junto à Previdência. Tampouco devolveu esse valor à vítima, dessa forma induzida ao erro pelas ações fraudulentas do acusado, que se apropriou indevidamente do valor recebido pelos serviços contratados. Além dos fatos descritos, o denunciado supostamente exercia a profissão de advogado pelo fato de ele não atender às condições que a Ordem dos Advogados exige, ou seja, ele não tinha inscrição na OAB. Isso contraria o artigo 3º da referida norma. Na ocasião, o denunciado se identificou como advogado e pediu à vítima para que a mesma assinasse uma procuração com o objetivo de ingressar com o pedido de reajuste da aposentadoria e recuperação dos atrasados junto ao INSS. O que a Justiça pede? A Justiça Pública denuncia o acusado pelos seguintes crimes: o crime de estelionato, apropriação indébita e exercício ilegal de profissão. Bom, pessoal, chegamos na parte da defesa agora. O acusado foi citado e apresentou respostas às acusações através da Defensoria Pública, sem rol de testemunhas. No interrogatório, o réu negou a prática e os delitos a ele imputados. Na parte preliminar, consta que não assiste razão à defesa ao sustentar a imperfeição da peça incoativa. Na verdade, na denúncia estão descritos fatos como estelionato, apropriação indébita e exercício ilegal da profissão, com circunstâncias a tornar viável a defesa do acusado. Já no mérito, consta um pequeno resumo da história, em que em meados de 2012 começou a rolar uma notícia, na qual o acusado estaria fazendo o papel de advogado sem a devida habilitação, tendo um escritório profissional e atendendo o caso. Várias pessoas deflagraram os crimes e as práticas de estelionato e apropriação indébita. Tendo em vista os valores que foram repassados ao acusado, na maioria das vezes por honorários e por custear perícias, os serviços contratados não eram realizados, deixando diversas pessoas no prejuízo. Ressalta-se que o foco do investigado era o ramo previdenciário, sendo as vítimas pessoas com idades avançadas de pouca instrução. A vítima relata que pagou ao réu R$ 678 a título de honorários para reajustar seu benefício e o valor de R$ 780 para contratar um perito para fazer o cálculo dos atrasados. Referiu que estava aposentado com 70% do seu salário, mesmo com 30 anos de contribuição, e disseram a ele que ele poderia reajustar o seu salário, pois tinha seguido contribuindo como vereador e como orientador agrícola, mesmo já aposentado. Porém, o acusado não prestou o serviço. Acredita-se que nada foi feito. Quando procurou o réu novamente, não existia mais a empresa, razão pela qual foi até a delegacia. Após isso, ingressou com ação de reajuste através de outro advogado, o qual está tramitando. Recorda também que havia outra pessoa juntamente com o acusado, mas quem atendeu foi Jones. Em seu interrogatório, Jones disse que não é verdadeiras as acusações feitas contra ele. Declarou que, quando o ofendido esteve no escritório para a realização de uma revisão em sua aposentadoria, ele foi apresentado diretamente aos advogados, pelo qual tem conhecimento. Os advogados do escritório ingressaram com a ação, a qual está tramitando normalmente na cidade de Pelotas. Os pagamentos foram feitos diretamente por Renato. Como o escritório era seu, todos os recibos eram assinados por ele. Os valores foram cobrados a título de honorários e para ser realizada a perícia do cálculo de aposentadoria,
não sabe dizer se o serviço foi prestado, pois logo em seguida Jones foi afastado desse escritório. Ou seja, Jones trabalhava, não tinha habilitação, mas tinha outros advogados habilitados junto nesse escritório. Pelo que se viu, o réu induziu a vítima José, mediante fraude, deu a aparência de que era um profissional sério, atendendo como cliente, com recebimento de valores. Iria ingressar com uma ação revisional de sua aposentadoria, com o que obteve vantagem indevida, gerando prejuízo econômico àquela pessoa. Bom, no processo citado, a vítima, José Birgman Woloski, pagou para o suposto advogado um valor, então, para que o mesmo prosseguisse com sua aposentadoria total, tendo em vista que estava recebendo somente 70% do que contribuiu em 30 anos. O que consta nos autos do processo, conforme o recibo citado abaixo, que nos mostra detalhadamente então que foi pago para o suposto advogado. Em face do pedido, do reajuste salarial da aposentadoria, a vítima, o citado seu José, então, ele pagou a quantia de R$ 1.458, conforme o recibo anexo no processo, folha 6/7. Na ocasião, então, o denunciado, que é o suposto advogado, teria recebido essa quantia de R$ 1.458 da vítima, a fim de que encaminhasse o pedido de reajuste salarial da aposentadoria e recuperação dos atrasados junto ao INSS. Porém, o mesmo deixou de fazer. Até em meados de 2012, começou a aportar na vara criminal de Camaquã a notícia que o réu, então Jones Gudaites Pacheco, estaria exercendo ilegalmente a profissão de advogado, inclusive com manutenção de um escritório profissional. Analisados os fatos, foi constatado então que o mesmo não havia nem inscrição na OAB, na Ordem dos Advogados do Brasil, para comprovar que realmente estava prestando um atendimento dentro do que a competência exige, e fica claro e comprovado através das provas a ilegalidade. Uma fase importante do nosso processo é destacar que a palavra do ofendido é coerente e verossímil, não havendo nada que possa retirar de sua credibilidade. Notadamente porque não se verifica qualquer motivo para que tivesse interesse em prejudicar o acusado. Simplesmente as provas nos mostram que ele quer o reajuste, O reajuste do seu salário juntamente ao INSS. Porém, para quem ele entregou essa quantia para que fizesse, não tem inscrição na OAB, nem advogado ainda para que conseguisse fazer então esse ressarcimento aí, dessa solicitação. E assim segue as provas então desse processo, tá bom? Quanto à sentença, o Ministério requereu a parcial procedência da ação penal, condenando o réu pela prática do delito de estelionato e da contravenção penal do exercício ilegal da profissão, baseando-se em 3 fatos. O primeiro fato é que a vítima, visando o seu aumento salarial, entregou ao denunciado uma quantia de total de R$ 1.458. Porém, o denunciado não ingressou com nenhum pedido de reajuste junto à Previdência Social e tampouco devolveu o dinheiro à vítima, tendo sido a mesma induzida ao erro pela conduta fraudulenta do denunciado. Segundo fato é que o denunciado deixou de encaminhar o pedido de reajuste salarial de aposentadoria e recuperação de atrasados junto ao INSS, conforme a vítima pretendia, e se apropriou do valor pago por ela. O terceiro fato é que o denunciado exerceu a profissão de advogado sem preencher as condições a que por lei está subordinado ao seu exercício, pois contratou com José Woloski o pedido de reajuste salarial de aposentadoria e recuperação de atrasados junto ao INSS, sem possuir inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, a OAB, em desacordo com o artigo 3º da referida norma que regulamenta o exercício da profissão. Segundo o artigo 47, exercer a profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições a que por lei está subordinado ao seu exercício, resulta em uma pena de prisão simples de 15 dias a 3 meses ou multa de R$ 500 mil a 5 contos de réis. A defesa, por sua vez, suscitou a preliminar de inépcia da denúncia, pois não expôs o fato criminoso com todas as suas circunstâncias. Porém, a mesma foi afastada. No mérito, referente aos delitos contra o patrimônio, demandou sua absolvição, sustentando que haveria mera assunção de um contrato verbal de prestação de serviços.
Quanto à contravenção penal, postulou a absolvição do réu, argumentando que o réu seria apenas o intermediador entre a vítima. Dispositivo: o réu foi acusado por 3 crimes, mas apenas condenado ao crime de estelionato. Em primeiro lugar, porque estelionato é o crime mais grave, e em segundo lugar, e mais importante, porque o fato se molda mais perfeitamente no tipo do artigo 171 do Código Penal. O réu não teve a posse ou detenção do dinheiro, enganou a vítima através de fraude para receber valores, isso é estelionato, e não apropriação indébita. A aplicação da pena: a pena base em 1 ano e 8 meses de reclusão em definitivo, sem possibilidade de aumento ou diminuição desse período. Quanto ao valor da multa, estando de acordo com o artigo 59 do Código Penal, foi fixado 20 dias de multa, no valor unitário de 1/15 salário mínimo nacional vigente aos tempos dos fatos. O acusado poderá apelar em liberdade, pois não se afigura necessária sua prisão, mesmo porque não sobrevieram motivos a ansejar sua cláusula e, notadamente, por ter sido reconhecido o benefício de medida alternativa à pena corporal. Bom, referente ao recurso. Primeiramente, no presente feito, o réu foi denunciado por 3 delitos distintos: estelionato, apropriação indébita e exercício ilegal de profissão. Dessa maneira, o réu não teve posse ou detenção do dinheiro, antes valeu-se do meio fraudulento para, enganando a vítima, receber valores, isto é estelionato, não apropriação indébita. Com a devida permissão ao Ministério Público, não é possível afirmar que houve exercício ou anúncio de que exercia atividade de advogado. A aplicação da pena, analisando os antecedentes, verifica-se que o réu é primário, não existem elementos nos autos que autorizem a analisar a personalidade e a conduta social do denunciado, o motivo ou o profácio e próprio da espécie. As circunstâncias do crime são comuns à espécie desse tipo de delito, se levando em conta o fato de o réu, para cometer estelionato, estabeleceu um escritório profissional e assim captando um grande número de pessoas, gerando prejuízos significativos. Atento aos vetos acima explícitos, fixou a pena base em 1 ano e 8 meses de reclusão. Não há circunstâncias agravantes ou atenuantes a serem consideradas, pelo que mantenho a pena provisória em 1 ano e 8 meses de reclusão, a qual se torna definitiva, uma vez que, ausentes as causas de aumento ou diminuição de pena. A decisão de primeiro grau foi prolatada, então, pelo juiz Dr. Felipe Valente Celiestre, da comarca de Camaquã, na vara criminal. O acórdão, então, acordaram os desembargadores integrantes da 6ª Câmara Tribunal do Estado, além do signatário presidente, as eminentes senhora desembargadora Bernadette Coutinho Friedrich e desembargadora Vanderlei Terezinha Tremé Kubiak, e o relator desembargador João Batista Marques Torro. Acordaram então a unanimidade, preliminarmente de ofício, extinta a punibilidade, visto que a prescrição da pretensão punitiva estatal, com base da pena concretizada na sentença, nos termos do artigo 109, inciso 5 do Código Penal, que dizem que a prescrição, antes de transitar em julgado, a sentença final, salvo o disposto no parágrafo 1º do artigo 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade, cominada ao crime, verificando-se redação dada pela Lei número 12.34 de 2010. O inciso 5, então, fala especificamente em 4 anos se o máximo da pena é igual a 1 ano, ou, sendo superior a 4 anos, não excede a 2. Improvimento julgando o prejudicado o mérito do recurso defensivo, então.